Henrique, a gente está com um jornalista aqui do Paraná, Ismael Moraes. Deixa eu trazer ele aqui, cumprimentá-lo. Boa noite, Ismael, como é que vai? Boa noite, Miguel. Satisfação estar aqui de volta com você. E boa noite, o Henrique, também. Boa noite. Deixa eu só colocar na tela que eu falei sobre esse caso aí desse americano que foi deportado por engano, né? Coisa bem sinistra. Aí eu só fiz os prints aqui da matéria na Reuters e no New York Times. Coloca aí na tela, por favor, só para a gente ver. O nome dele é Kilmar Garcia. Não, o nome desse cidadão, essa é a mulher dele que está aí. O nome dele é Kilmar Abrego Garcia. Aí, ó, juiz repreende governo americano por não fazer nada para devolver homem deportado por engano, indevidamente. Esta não é a primeira vez que o Trump deporta alguém por engano. Sim. Coloca agora da Reuters a outra aí. Juiz ordena que autoridades de Trump testemunhem sobre esforços para devolver homem deportado indevidamente. É isso aí, assim que está os Estados Unidos, a terra da liberdade, terra dos bravos da liberdade, estão deportando as pessoas por engano para prisões em El Salvador. Ismael, mais uma vez aí, então, boa noite. Pode tirar, Gibson. Mais uma vez, boa noite. Como é que você está vendo aí essas loucuras do Trump? Você acha que isso acaba afetando a política aqui no Brasil? Porque a extrema-direita no Brasil está colada no Trump, né? O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, querendo convencer o Trump a atacar o Brasil. Como é que você está vendo isso? Não, sempre influencia, Miguel, porque nós estamos num mundo globalizado, então acaba refletindo politicamente, economicamente, as ações do Trump. O fechamento também do mercado com as tarifas, da mesma forma, tem um impacto muito importante na economia, na forma como o governo aqui do Brasil vai reagir. Uma das consequências, a meu ver, é justamente a possibilidade de ter um maior aquecimento no próprio mercado interno brasileiro, né? Porque se você tem dificuldade de vender para fora, você tem que buscar um mercado diferente. E o mercado brasileiro ele é muito gigante, né? Como o chinês. Você que esteve lá na China recentemente, você viu que a China tem o que se chama de crescimento econômico endógeno, para dentro, né? E é um pouco o que o Brasil precisa exercitar, principalmente para baratear o seu alimento, né? Nós temos aí uma crise de alimentos que não está resolvida, tem um problema de inflação de alimentos, que se fala, preço de café, de leite, de ovos, e assim por diante, carne. E quando se fecha o mercado externo, você tem que buscar o mercado interno. Então, pode ser também com esses problemas do Trump que a gente consiga resolver um problema aqui imediato. Mas, do ponto de vista democrático, é isso. Se o Trump está querendo prender o pessoal lá em El Salvador, daqui a pouco ele vai mandar os adversários para lá, né? Porque daí a justiça americana não alcança, então fica para ele muito cômodo. Ele vai mandando lá, estocando lá os adversários. Pode ser uma tática. Perfeito. Ismael, me diz uma coisa, eu vou aproveitar que você citou aí a questão do crescimento endógeno da China, né? Essa coisa do mercado interno que alimenta a máquina, porque normalmente é o inverso. Você tem um crescimento a partir da produção que é vendida para fora. O presidente Lula, hoje, esteve em Resende, no Rio de Janeiro, e participou de uma cerimônia com várias autoridades, vários ministros do governo, que tratava de um investimento de 2,8 bilhões de reais que a Nissan, o grupo Nissan, a montadora japonesa, colocou no seu parque industrial aqui no Brasil, que fica lá em Resende, para iniciar aí a produção de um modelo novo de um automóvel da Nissan. A Nissan, que o ano passado, segundo ano do governo Lula, teve um crescimento de 21% nas vendas. O Lula citou durante a cerimônia que quando ele deixou o governo em 31 de dezembro de 2010, o Brasil emplacava por ano algo em torno de 3,5 milhões de veículos. E quando ele voltou em 1º de janeiro de 2023, o Brasil emplacava 1,2 milhão, menos da metade, 40%.
A gente está vendo o que está acontecendo, né? Essa discussão desgraçada sobre a questão do PL da anistia e tal, e o governo, embora participando ali com a Secretaria de Relações Institucionais, agora na mão da Gleisi Hoffmann, mas o governo parece se manter direcionado para essa questão econômica. Você acha que o governo acerta, por exemplo, quando mira fora da questão ideológica e dessa selva que virou a questão ideológica na política brasileira? O governo não acerta quando mira, por exemplo, nessa questão de um crescimento que ele também, de certa forma, ele enxerga como um crescimento endógeno, né? Ele 21% de aumento nas vendas só da Nissan e um aumento no emplacamento dos carros zero, que até o ano passado era era 40% de 20 anos atrás. Como é que você vê isso aí? O governo acerta ao apostar nesse sentido, nas questões econômicas, em detrimento dessa discussão e dessa confusão ideológica toda que surge em torno da discussão da anistia? Eu creio que sim, acerta, porque o problema do país, Henrique, tem muita natureza econômica. Os problemas políticos são derivados justamente da questão econômica, dos salários, da questão do preço de alimentos. Quando você estimula a economia, o crescimento interno, e você gera um pleno emprego e há recuperação salarial, é claro, você vai resolvendo outros problemas. Eu estive recentemente, na semana agora que passou, quarta-feira passada, com a ministra Gleisi Hoffmann. Eu a entrevistei, publiquei nas minhas redes, no meu site, o blog do Ismael, e ela diz o seguinte: ó, começou a virada, e ela está muito animada. E eu perguntei justamente essa questão política, ideológica, sobre a questão do PL da anistia, da questão da urgência, que eles estavam pleiteando ainda até a semana passada. E ela me disse o seguinte: olha, pode até que consigam as assinaturas para urgência, mas só que na Câmara tem lá quase 3 mil pedidos de urgência. Então ela me falava: olha, dificilmente vai ser apreciado. E eu acredito no que a ministra me disse, que dificilmente será apreciado esse PL da anistia. É claro, não se pode regimentalmente retirar as assinaturas, mas a gaveta do presidente da Câmara é enorme. Você tem mais de 3 mil projetos de urgência. Então, pode ficar ali para as calendas, como se diz. E o país tem outras emergências, como bem relatou a ministra, a questão da PEC da segurança, porque está aí na hora do dia, você pega aí nos portais, nas TVs, até entre a nossa mídia progressista, muitos casos de violência, né, de todas as classes sociais. Então, virou um problema nacional urgente para ser resolvido. A questão da isenção do imposto de renda, você tem várias pautas ali que têm uma preferência lá de chegada e estão querendo furar a fila, segundo diz aí a ministra Gleisi Hoffmann. E hoje mesmo, o Lindbergh, que é do Rio de Janeiro, vocês citaram, que é o líder do PT na Câmara, ele falava abertamente o seguinte: olha, esses partidos que estão flertando com a anistia, eles podem ter perdas. A participação deles no governo pode ser esvaziada com cargos, com inauguração de obras, e assim por diante. É a forma como o governo diz que vai reagir, inclusive, com essa base aliada. Então, você tem ali duas frentes. Você tem a frente da economia e você tem a frente da política, né? Então, é um pouco como estão manejando. Agora, o que eu testemunhei também, Miguel e Henrique, na semana que passou lá em Brasília, é como que o governo virou a chave rapidamente com a entrada da ministra Gleisi Hoffmann, né? Então, ela, de fato, ela tem uma participação mais ativa na política. Ela funciona de uma forma ofensiva do que a antiga articulação, que era do Padilha. Não sei se vocês têm a mesma percepção. Ismael, interessante. Eu estou até procurando aqui a entrevista do seu blog. O Ismael tem um blog do Ismael, achei aqui com a ministra. Interessante. É uma coisa que eu já tinha
Quem congelou? Foi eu ou foi o Miguel? Foi o Miguel, né? Eu acho que você está mutado, Henrique. Aparentemente travou e eu voltei aqui. Eu acho que houve algum problema no StreamYard. Eu queria Tá, que o pessoal confirmasse. Eu acho que o problema não é meu, nem do Miguel, nem do Ismael. É do estúdio, da operação do software, porque eu também caí. Eu fiquei acho que 1 minuto quase travado e voltei. O Ismael voltou também, só que o Miguel não voltou. Agora alguém está dizendo aqui que o Henrique voltou. Nós dois, o Miguel realmente travou. Miguel segue congelado. Eu não vejo. Aqui voltou. Foi o StreamYard que travou, não foi a conexão de nenhum de nós. O Miguel estava falando agora que estava tentando recuperar a tua entrevista com a Glaze. Isso. Ele volta daqui a pouquinho. Acho que ele pode ir a uma pergunta aí no ponto mais exato que ele queria. Mas eu queria saber de ti o que foi que você ouviu da Glaze no geral, né, como um todo, porque afinal de contas a entrevista deve ter sido guiada justamente por conta da mudança. Ela assumindo uma posição nova no governo, mudando tudo. Aliás, travou na hora que você perguntou se eu concordava com essa visão de que o Padilha tinha uma outra forma de conduzir as relações institucionais. Me parece que sim, são duas personalidades dentro do PT bastante distintas, né? O Padilha é bem diferente, a Glaze tem uma posição um pouco mais ofensiva e um pouco mais reativa também. O Padilha, eu diria que é uma pessoa aparentemente mais tranquila e também um homem que age com um pouco mais de frieza, enfim, de senso de tranquilidade, não que a Glaze não seja uma pessoa tranquila. Mas conta pra gente, Ismael, essa tua entrevista com ela, que está publicada no teu blog, essencialmente versou sobre o quê? Vocês trataram do quê? Sobre justamente isso, esses pontos emergentes, a PEC da segurança. Eu entrevistei bem no dia que ela e o Lewandowski levaram o texto para discussão com o Colégio de Líderes na casa do Hugo Mota, que é o presidente da Câmara. Foi exatamente naquele dia. E também naquele dia começaram as movimentações dos bolsonaristas para articular a urgência no PL da anistia. Então, você tinha dois projetos ali disputando a atenção. Um, para liberar o Bolsonaro, né, da prisão e os demais condenados, e outro que tem a ver com a PEC da segurança, que é essa aí que é uma urgência nacional. Né? Então, foi um pouco sobre isso, foi sobre a questão econômica, a questão mesmo da virada do governo, que a Glaze frisou em vários momentos, que começou a virada, ela acha que houve uma recuperação do governo desde em março, então ela estava comemorando, ela estava justamente animada com essas possibilidades. E agora, ontem, né, nós tivemos a informação de que as assinaturas para a tramitação em regime de urgência da anistia deu uma bagunçada, mas, de certa forma, há um controle político ali, pelo que eu percebi. O pessoal acompanha muito ali, eu falo Planalto, toda essa movimentação. Então, ela me pareceu bastante segura, quando ela disse, olha, podem até conseguir as assinaturas, mas não anda o PL porque tem mais 3 mil ali na fila, então, na gaveta do presidente da Câmara. O Miguel, opa, você voltou aí, Miguel. Miguel, voltou. O StreamYard picou o rodo na gente, Miguel, derrubou todo mundo aqui, só que eu acho que contigo o tombo foi maior, aí você caiu. Eu caí. Mas vocês também tiveram algum problema? Não? Vocês congelou tudo aqui, o pessoal ficou meio à deriva lá em casa aí assistindo. Jura? Sim, travou todo mundo. Nossa. Ismael, você publicou aqui no seu blog, governo Lula reage à adesão, né, da base ao PL da anistia, um título, toda traição será castigada, diz o Planalto. Né? A reação vem como raio, toda traição será castigada. É uma coisa que eu comentei aqui mais cedo, que essa é uma outra arma que o governo tem, que é uma arma
digamos assim, mais tardia, que ele pressiona antes, ó, não assina, cuidado, pensa bem, pensa 2 vezes antes de assinar, né? Só que, ao mesmo tempo, o governo não quer implodir a base dele, também não pode mandar nos deputados. Os deputados fazem o que eles querem, né? Mas o governo avisa, né? Aí eles assinam a PL. Uma PL que não vai dar em nada, mas, enfim, assinam para fazer show aí fazer média com os bolsonaristas e tudo, né? Só que o governo depois, mais tarde, ele vai ter que chegar a uma decisão se ele vai cumprir o alerta que ele deu, né? E, de certa forma, em alguns sim. Esses deputados que assinaram, o que você acha que o governo pode fazer, né, contra? Afinal de contas, eles traíram algum acordo, né? Os partidos dele têm ministérios, têm espaço no governo, então é uma traição Era uma política chifradinha. clássica. Era uma chifradinha. O que o governo pode fazer? Veja, o Brasília e a política brasileira, eu já falei em outros momentos, não sei se eu falei aqui com você, é a política do acordo, né? Então, Brasília, as elites brasileiras sempre gostaram de fazer um acordo. O próprio, se citar agora há pouco, a não cassação do Sérgio Moro, eu acompanhei desde o TRE, você também, Miguel, até o TSE, eu fui em todas as sessões de julgamento do Moro. E eu falava, ó, vai ter um acordo, vai ter um acordo. Teve um acordo. Então, eles fizeram um acordo para salvar o coro do Sérgio Moro. Então, é o seguinte, não estranhe se ocorrer no meio dessa confusão toda um acordo. É muito possível que surja um acordo. Pode não ter a anistia, mas pode ter um acordo. Né? Tipo assim, olha, você não vai preso, mas não é candidato. Tudo é possível. Então, veja, o próprio Alexandre de Moraes admitiu aí numa entrevista para uma publicação americana há uma semana, mais ou menos 10 dias, de que pode haver uma modulação aí da pena, alguma coisa desse tipo. Então, ele já vai dando uma afrouxada. Pode ser que ocorra tudo. Né? Então, tem uma disputa em curso, né? Como houve essa disputa no caso lá do Sérgio Moro, agora também no caso do Bolsonaro. Agora, veja, se o Bolsonaro for preso, de certa forma, há uma martirização. A gente precisa ter isso claro. E também força o bolsonarismo a lançar um candidato tipo o Tarcísio. Por que o tipo Tarcísio? Porque daí o bolsonarismo e o Bolsonaro ele vai ter uma emergência dele que é sair da cadeia, né? Então, você veja só, ele precisa ganhar a eleição, senão ele continua lá, para ter daí sim uma anistia. Então, você tem várias nuances aí que precisa a gente compreender como isso pode repercutir na política. Tem toda essa teatralização da doença, não é isso agora também, da cirurgia, não quero entrar no mérito, né, que tem várias teorias de conspiração, mas não é o caso. Mas tudo isso mostra que o bolsonarismo e o Bolsonaro ainda continuam jogando, eles estão no campo, né? Estão tentando aí dar as pernadas, dar o chapéu, né? Mas, por outro lado, também o governo age, o Planalto age, como eu disse para você, a Gleisi, ela avalia que não vai prosperar o PL da anistia. Ô, Ismael, Henrique, eu li uma matéria aqui na CNN Brasil sobre uma mensagem do Hugo Mota. Eu fui ver a mensagem do Hugo Mota, que a matéria da CNN Brasil fala que é um recado para os bolsonaristas, né? Eu fui ver a postagem do Hugo Mota. Coloca aí na tela, por favor. E, de fato, é uma mensagem toda enigmática. Esse Hugo Mota está virando... a mensagem que eu utilizei para o meu artigo, que ficou na manchete durante o dia hoje, era exatamente essa. Você nota que é um troço mesmo... não é? Esse Hugo Mota, ele está... Até a estética meio Carluxo, né? Parece uma coisa meio Carluxo, assim, não parece? Vai ser apelidado de A Esfinge. Porque, olha só, vou ler aqui. Vê o que vocês acham, né?
Democracia é discutir com o colégio de líderes as pautas que devem avançar. Em uma democracia, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho. É preciso também ter responsabilidade com o cargo que ocupamos. Pensamos no que cada pauta significa para as instituições e para toda a população brasileira. O que você acha disso aí, Ismael? Ele está tirando o peso dos ombros. Ele, na verdade, está socializando a responsabilidade. Porque o que ocorre? Hoje teve toda essa movimentação do Planalto, da Gleisi, do próprio Lindbergh, no sentido, olha, de enquadrar a base. Ele joga essa responsabilidade para esse conjunto de partidos que são da base do governo. Então, tem lá o PSD, tem lá o Republicanos, etc, etc. Os caras vão ter agora que pensar na cama, né, durante a noite, e na sequência eles vão ter que fazer essa reunião, provavelmente lá no dia 24, depois lá do feriadão de Páscoa, de Tiradentes, aniversário de Brasília, aí eles vão fazer essa reunião, e nessa reunião, evidentemente, já vem um enquadramento, possivelmente. Só se der muito errado, mas é que o roteiro é esse, os líderes partidários lá e falar, olha, não vota, porque não tem consenso. É basicamente esse o roteiro, confirmando aí o que avaliou, o que analisou a ministra Gleisi Hoffmann. O Henrique, essas assinaturas, me corrija se eu estou enganado, que agora não estou lembrando. Essas assinaturas que o Sóstenes Cavalcante conseguiu, ele conseguiu, em grande parte, por fora dos líderes, né? Ele catou o voto dos estados. Foi no varejo, todas no varejo, porque o Mota proibiu. Ele não pode proibir, ele orientou os líderes a não assinarem coletivamente. Então matou, então é essa charada. Então, isso aí que está a explicação para o enigma, para a linguagem meio enigmática dele. É que ele está jogando para os líderes, e os líderes não se pronunciaram. Então, essa lista aí essa lista dos golpistas é uma lista de varejo sem anuência oficial dos líderes. E aí o recado do Hugo Mota é assim, gente, atenção para a responsabilidade. Olha as tags que ele usa. A responsabilidade para as instituições e para a democracia brasileira. Cara, não pode ter... Eu posso estar enganado, mas eu acho que ele deu realmente um recado para os bolsonaristas e não foi bom. É claro que uma linguagem dessa meio Carluxo, você pode interpretar de outra forma, né? Se os ventos mudarem, ele pode... você entendeu errado. Mas pelo que eu estou entendendo agora, tá mais com um tom de chega para lá para os bolsonaristas do que de chega para cá. Né? Você vai saber. Claro, não, está certo, porque tem um movimento também na base do governo no sentido de pedir para que esses parlamentares, do parte deles, já comecem a retirada de assinatura. Não tem um peso legal, porque não existe essa modalidade de retirada de apoio em regime de urgência, mas do ponto de vista político, sim. Você dá um baque político, né? Porque o cara fala, eu assinei sem ler. É praxe no Congresso você dá assinatura de apoio. Então, o cara sai por aí. A tendência é esvaziar esse pele da anistia. Mas, assim, pode haver um acordo lá na frente? Pode. A possibilidade é grande. Como houve no caso do Moro. Lembra que nós falávamos aqui, Miguel, bastante vezes, da possibilidade da cassação do Moro? Havia o ânimo de cassar o Moro no TSE mais do que no TRE. E o TRE, mesmo no TRE, ele não teve unanimidade. Ele subiu pendurado lá para o TSE. Eu acompanhei lá no TSE, em Brasília. Nós fizemos aqui transmissão ao vivo para o teu programa, do TRE e do TSE. Havia uma certeza de que o Moro seria cassado. Só que quem entrou em campo? Vamos lá, novamente. O Davi Alcolumbre, que era candidato ao Senado, precisava do voto dele. O Xandão, que estava com o Corajuro. Tinha o presidente Lula, né, o Palácio do Planalto. O Temer,
e o próprio Bolsonaro, atores que participaram ativamente para livrar o Sérgio Moro da cassação. Por quê? Só para a gente lembrar aqui como funcionam os acordos. Por que o Temer entrou na negociação e o Bolsonaro? Porque o advogado do Sérgio Moro, chama-se Gustavo Guedes, que é de Curitiba, agora está em São Paulo, que era o advogado também do Michel Temer. Então, ele fez uma tabelinha e o Bolsonaro, desde o ano passado, ele virou confidente do Michel Temer. O Michel Temer foi quem nomeou o Xandão para o STF. Então, você tem ali várias conexões, e a partir dessas conexões é que se montou a estratégia de livrar o Sérgio Moro da cassação. Então, teve esse momento, fiz esse recorte, para lembrar o seguinte, que a qualquer momento pode surgir um acordo. Aquilo que pode ser certo e líquido, daqui a pouco já não pode não ser mais. É muito dinâmico isso. Então, para a gente não levar sustos, né? É importante. E a nossa audiência, né? O Henrique, mas eles têm força, e não me espantaria também se eles conseguissem emparedar o Mota, conseguir emparedar as próprias lideranças, não seria surpresa, eles têm força. E a gente tem que se preparar também para o embate que vai ser o embate no plenário, no Congresso Nacional, anistia ou sem anistia. Vai ter um embate, e vai ser um embate que depois vai se repetir no Senado, e ainda vai ter o capítulo final no STF, e a opinião pública brasileira também vai dar sua palavra, né? Eu penso diferente, Miguel, me perdoe. Eu penso diferente. Eu penso que no colégio de líderes, o governo ele tem uma certa influência maior até. Então, se o Hugo Mota jogou para o colégio de líderes, é porque eles têm o controle, um jogo combinado com o Palácio do Planalto. Bom saber. Espero que sim, né? Essa também Basta a gente analisar o seguinte: desde sempre, desse governo do Lula 3, o governo não perdeu nenhuma votação no Congresso. Pelo contrário, aprovou tudo, exatamente tudo, o que quis, inclusive com o apoio dos bolsonaristas. A gente vai saber isso em algumas semanas, né? Eles não vão conseguir levar adiante isso mais que umas 2 semanas, isso vai ter que ser definido em 2, no máximo 3 semanas. Vamos acompanhar aqui no Jornal da Fórum, chegamos ao final. Obrigado, Ismael, pela participação. Imagina, eu que agradeço aí, Miguel, e o convite, e o Henrique. Um abraço, Henrique. Valeu, obrigado, Ismael.